Salve, salve, aventurandos! Sejam bem-vindos a mais um Aventurando Cast, o podcast da MSV Adventure. Esse é o 20º programa do Aventurando Cast. Olha só, com chave de ouro, recebo aqui mais uma amiga, ou um amigo, calma, surpresa, vamos lá. Embora não adianta, né? A gente já está divulgando, né? Eu cometo essas gafes. Aí se você fala assim, se eu estou cometendo muita gafe, coloca aí hashtag assim, ó, Vini, muita gafe. Pô, melhor aí. Vocês sabem, né, gente, que aqui é um espaço que eu trago amigos, então eu fico muito à vontade. Se você não conhecer esse espaço, aproveite e se inscreva no nosso canal, no @AventurandoCast. E também estamos no Spotify. Se inscreva lá também no Spotify. Os nossos episódios são gravados quinzenalmente, ou seja, 2 episódios por mês. E vamos que vamos. E hoje, então, eu recebo mais uma amiga. Agora eu estou falando aqui, né? Ela é turismóloga, tem mais de 20 anos de experiência no setor e é especialista em ecoturismo, turismo de aventura e de experiência. Ela atua como consultora, é palestrante e auditora nas normas de segurança e qualidade do turismo. Representa a Vonar Consultoria e é instrutora do Sebrae. Já foi vice-presidente da Beta e é embaixadora da ONG Férias Vivas. E ainda arranja tempo para ser professora de pós-graduação na UNB. Seja muito bem-vinda, Poliana Pulgas, mais conhecida como Tia Poli. E aí, Tia Poli, seja bem-vinda. Valeu. Obrigado por aceitar o convite. Dá um oi para a galera aí. Bom demais. E aí, turma, tudo bom? É isso aí, Poli. Obrigado, viu, por aceitar o convite. A gente está tentando aqui a agenda da Poli. É uma agenda também complicada, né? Uma agenda concorrida, porque ela roda aí todo o Brasil. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho mais com a Tia Poli. Eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar. Então, agora, Poli, já que eu peguei aqui, o roteiro é só um roteiro inicial, tá, gente? Fique tranquilo que aqui é tudo no... Aqui, ó, vamos lá, para mostrar aqui, não tem... Ó, gente, aqui, me convidaram aqui aí, dizendo que era papo de amigo. É papo então, de amigo, né? esse aqui é a vista, hein? É isso aí. Não tem... Conta aí pra gente, Poli, vamos bater papo aqui. Então, coisa que a gente já faz, né? Coisa que a gente já faz muito, né? Faz pouco, né? Faz pouco, né? Olha, eu conheço a Poli desde 2016. Você lembra quando a gente se conheceu? Vamos ver. Lembro, lá em Três Coroas, Summit de Três Coroas, né? Estávamos ali, eu, você, o nosso amigo Banjo, né? Que também estava presente. Gil Cunha, outro parceiro aí da aventura. Pô, quem mais? A Brittany. Tinha lá que na época era reserva do Beach Pocket, depois virou comum e agora é Beach Projetos. E Beach Projetos. Quem mais estava ali? Inclusive, mandei foto para você de quando ainda tínhamos menos cabelos brancos naquela época. Eu tinha cabelos e barba branca, né? Tava mais pretinho, né? Legal, mas esse foi no ano seguinte, 2017. Lá no Gigantes. Mas conta pra gente quem que é a Tia Poli, o que a Tia Poli faz, quais são os seus campos de atuação que a gente falou aqui. Ecoturismo, turismo de aventura, mas tinha uma palavra nova aí que a nossa audiência não está ouvindo tanto, né? Que a gente fala bastante de turismo de aventura, mas tinha lá turismo de experiência. Então conta pra gente aí o que você tem feito aí ao longo desses mais de 20 anos. Vini, essa coisa... Bom, a gente já se conhece já há bastante tempo, né? E a gente se conheceu um pouco nesse sentido do Beta Summit, né? E já lá, a minha atuação principal vinha sendo sempre dentro desse contexto de normas técnicas, gestão de risco, segurança. A experiência, por mais que você diga que as pessoas não estão muito acostumadas, mas eu acho que sim, essa palavra tem... Então, desculpa aí, viu, galera? Essa palavra, acredito que tem causado, inclusive, outros níveis de interpretação, porque tudo virou experiência, né? Então, hoje, até como uma palavra mesmo, assim, em termos da definição, hoje todo mundo se vende um pouco como turismo de experiência. E, de certa forma, eu acho que também não está errado, não, porque experiência é aquilo que a gente consegue experimentar, vivenciar, trazer algo positivo para a gente, ter memórias. Então, essa coisa do turismo de experiência, ele vem muito nessa perspectiva. A metodologia de turismo de experiência, ela traz essa abordagem de você ter ali o desenvolvimento de atividades que possam provocar emoções, que possam provocar memórias, que sejam significativas. Então, essas palavrinhas mágicas, inclusive até nas propagandas, no marketing de muitas empresas, de muito produto e serviço, a gente costuma ver essas mesmas palavras, né? Então, se a gente for ligar isso com a aventura, com o turismo de natureza,
O que não é uma experiência de viver numa imersão, numa trilha, numa caminhada de longo curso, ou numa atividade, né, de um salto, ou de uma atividade de tirolesas, né, enfim, por aí vai. Então, no final das contas, tudo acaba sendo realmente experiência, né? Então, como a gente vai usar isso e de que maneira a gente vai modelar essa experiência, eu acho que aí é onde está a chave, né, de um bom produto, de um bom serviço. Então, é isso que eu faço hoje também, né, além de atuar com essa parte da segurança, mas na formatação, que já foi uma coisa que eu já venho desde muitos anos, né? Começou aí? Eu comecei um pouco aí. Na verdade, eu comecei como corredora de aventura, né? Ah, não, conta pra gente, pô, tá encurtando a história. Como é que começou essa história aí, pô? Corredora de aventura? Eu corri aventura no Corrida passado. De aventura? Corrida de aventura. Eu tipo Ecomotion, essas paradas assim? Menor um pouco, mas eu acho que a maior que eu fiz foi 110. Foi a maior, onde... Então, era... 110 o quê? Conta pra 110 km, gente. Aí, gente, você achou que era 110 quilômetros. metros? É 110 km. 110 quilômetros. Então, assim, eu gostava já desde sempre de estar na natureza. Não tinha ideia de que ia me formar em turismo, não era meu primeiro viés. Eu gosto muito de falar a pessoas. Então, assim, adoro discursar. A tia Poli vem daí também, porque já fui professora há muito tempo. E então sempre gostei de estar na natureza, já quis ser jornalista, né? Já fiz universidade para jornalismo, fiz universidade para direito, ingressei em letras também. Então, assim, as três eu abandonei e caí no turismo. E nesse sentido, eu corri aventura, gostava de estar na natureza. Com o passar do tempo é aquilo, né? Vamos pular os anos aí um pouquinho. Tá bom, beleza. Tá bom. Há mais de 20 anos atrás, bom, gente. Beleza. Bem mais de 20 anos atrás. Fui delicado. E aí, nesse sentido, é aquilo. Os amigos vão te descobrindo também, do tipo, você tá ali, você descobre um percurso novo, descobre uma trilha nova, né? Porque era corrida de aventura, nesse sentido, de a gente estar com mapa, bússola, navegação, corrida de orientação. Então, tinha muito isso. E eu participava, eu tinha uma equipe, né? E eu era a única mulher da equipe, né? Era uma equipe de 4 pessoas, 3 homens, 3 rapazes e uma menina, né? Que era uma equipe mista. E já daí, já era a mulher do rolê, né? A gente vai entrar nesse detalhe. Nesse assunto. Então, daí o pessoal faz, vamos fazer uma trilha final de semana, Poli, você que conhece lugares, cachoeiras, não sei o quê. Então, aí começa... Como a gente já sabe, né, hoje, de muita história de empresários que começam assim também, né? Vamos levar para fazer uma trilha. E você sai levando amigos para fazer a trilha. Você sai levando amigos para ir visitar uma cachoeira. Mas isso, desculpa, lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco. Eu sou de Recife, gente. Desculpa aí, gente. A gente vai batendo papo aqui, acaba nem apresentando as pessoas direito, né? Eu sou nordestina. Pronto. Sou de Recife, Pernambuco. Meu sotaque não fica muito puxado, mas... Né? Porque então, eu já estou muito tempo na estrada aí, fora do Brasil. Então, isso acontecia no Nordeste? Você levava acontecia no Nordeste, exato. Então, assim, no interior de Pernambuco. Então, com o passar do tempo, aí a gente faz o quê? Bate aquela estrelinha, né? Opa, por que não transformar isso num negócio? Né? Então, montei um negócio. Né? Ingressei na Universidade de Turismo, né? Comecei a fazer turismo, já o ecoturismo já estava aí, porque já estava na raiz, né? Eu já vivia na natureza, fazendo atividades. Então, ingressei e montei uma pequena operadora de ecoturismo, onde eu levava as pessoas para fazer passeios na natureza. Então, eu já guiei muita gente na natureza, tanto no interior de Pernambuco, formatando produto, tudo mais, como também já fui para a Chapada Diamantina muitas vezes, fazer mochilão, levando pessoas, né? Conduzindo a trilha do Vale do Pati, por aí vai. E, bom, um determinado momento, a sociedade não deu certo, né? Então, você tinha né? A gente tinha sócios na época, então não estávamos ali. E a importância também da gente entender. Ali eu devia ter o quê? Eu acho que eu tinha, não sei, meus 20 anos, 21 anos. E até na idade também, você não tem essa maturidade profissional, essa mentalidade. Faz parte, né, do aprendizado, né? Faz parte do aprendizado, né? Tentativa e erro. Mas, enfim, já nessa idade ali, com 21, 22, eu já montei esse meu primeiro negócio. Não deu certo, deu certo, na verdade, né? Até onde tinha que dar. E aí eu voltei para o universo de estudo, né? Eu sempre gostei de ser professora, então, assim, voltei para a sala de aula, fiz meu mestrado, virei professora novamente, dei aula em várias faculdades em Recife.
né? Senac, também fui professora do Senac em determinada época. Mas foi aí que a gente se conheceu um pouco tempo depois, né? Já no universo da Abeta, conheci a Abeta, né? Do qual eu acabei me tornando vice-presidente num determinado momento, diretora técnica, vice-presidente. Mas teve essa trajetória aí de eu poder conhecer as diversas frentes. E aí, naquele momento, a gente acha que sabe tudo, né? Que sabe tudo, que, enfim, faz e acontece, né? Que, eu sei. Típico da idade, Típico da idade, né? E aí você pega e encontra uns caras, né, meio que falando uma outra linguagem, né? Participa de umas palestras, de uns eventos. Os caras mais cabeça branca, mais não? cabeça branca, né? Que ainda está no nosso meio até hoje. Aí faz, gente, tem gente pensando igual a mim. Legal. Então, é aí que eu preciso estar. E aí eu sentia essa necessidade de, entre aspas, aqui no bom sentido, né? Abandonar um pouco essas minhas raízes e buscar coisas novas, e buscar conhecimento novo, né? Então, mudei depois de Recife, passei agora, fez 11 anos de Brasília e agora estou aqui em São Paulo, né? E é isso, a vida foi tomando esse caminho, foi ali onde eu ingressei mesmo. Quando veio esse tema de normas técnicas, gestão de risco e segurança, eu ingressei nesse conhecimento e a gente está aqui agora porque a gente se conheceu a partir daí também. Quando você começou essa trajetória, vamos colocar a Beta de 2004, né? Então, mais ou menos aí você já estava nesse... 2010. Tá, você entrou em 2010, mais 2010, ou menos. já tinha esse conhecimento, era a época do programa Ventura Segura, por ali 2009. Então, enquanto empresa, eu entrei para participar do programa Ventura Segura, né? Porque eu queria ser uma agência, né? Uma operadora, eu fazia atividades Você já de aventura. Do programa Ventura Segura participei como Ah, empresária, né? Legal. Então, quando a sociedade se desfez, eu não podia mais participar do programa, eu fechei a minha empresa, a minha agência. E aí eu disse, nossa, eu preciso de alguma maneira ainda continuar envolvida com isso. Naquela época, Recife é muito conhecido por ser capital de naufrágios, né? Tá. Existia ali um universo de empresários que era do ambiente de mergulho, e então estava todo mundo na mesma página ainda, né? Todo mundo entendendo o que é isso, era na época da 15331, a norma técnica, né? Como é que a gente implementa essa coisa, o que é sistema de gestão de segurança, Então, estava todo mundo na mesma pauta. Todo mundo querendo entender, aprender. Como eu já não podia mais participar do programa, porque eu não era mais empresária. Mas você tinha passado por ele, né? Mas eu tinha passado por ele ali, né? Então, esses empresários que a gente fez essa rede de contatos, esse network, né? Chegaram para mim e disseram assim, a gente não entende fazer esse rolê aqui. Então, faz o seguinte, Polly, já que você já está mais na parada e a gente também não tem tempo, faz para a gente, né? Presta uma consultoria aqui para a gente. Foi aí também que eu ingressei no universo de consultoria. E aí eu comecei a aprender sobre o universo de mergulho. E aí é isso, né, Vini? Não adianta a gente falar daquilo que a gente não sabe. Então eu fui estudar. Fiz curso disso, fiz curso de avançado, iniciante, avançado, rescue, vários outros. Só não tirei o nível de instrutor, porque eu disse, gente, eu não vou trabalhar com isso, né? Mas eu quero entender, porque como eu vou auxiliar um empresário, mesmo sendo numa temática específica, se eu não sei ali da área dele? Então, a gente vai buscando, né? E essa ânsia de aprender as coisas também foi me levando a outros caminhos. E aí você vai ver no decorrer aqui do bate-papo que ela desce dentro de caverna, ela desce pela corda, ela sobe pela corda, ela mergulha na caverna, ela tem curso para isso, escala, pedala, enfim, desce canyon. Então, assim, gente, a mulher se especializou e isso é muito legal. Agora, assim, quando você começa, então, essa questão da gestão de risco, né? Porque é muito o universo, né, do turismo de natureza, os empresários, os empreendedores, eles são muito apaixonados por botar a mão na massa. Então, você vai ver ali o cara que gosta de entrar no bote e remar, que gosta de conduzir o grupo na trilha, na caminhada, na escalada, no canyonismo. Mas ele não está muito afim, né, de sentar na cadeira para fazer documento, para fazer procedimento, né, para entender de gestão de negócio, né, tem outras coisas, não só a gestão da segurança, mas a gestão do negócio, né, fluxo de caixa e tantas outras coisas. Quando você olha para trás hoje, né, a gente está em 2025, você pega aí a timeline aí
Né? Olha lá para vamos colocar aí de 2010 a 2025, esses 15 anos aí. Você vê que a gente avançou, o mercado ele evoluiu bastante, ou a gente ainda encontra bastante dificuldade quando você hoje está implementando um desses novos negócios? Está muito parecido ou a gente cresceu, evoluiu? Não, eu acho que a gente cresceu sim, é inevitável, a gente não tem como negar, né? Tá. Mas, na minha opinião, eu vejo que tem um crescimento, mas ainda é de poucos, Tá. né? Então, assim, a gente ainda permeia ali sobre um universo, vamos chamar assim, de um amadorismo, de certa forma, empresarial, vou chamar nesse sentido, de um amadorismo empresarial, pode falar. Porque justamente isso, falta muitas vezes no contexto principal saber gerenciar o negócio. E a gente já viu isso, né, Vini? Você também somos parceiros nisso de conhecimento, Sim. no sentido de que eu também me especializei na Norma, você já fez o curso específico também, mas a gente precisa de entender de gestão de negócio. Porque nada mais é que a implementação de um sistema de gestão de segurança é você entender sobre a gestão do seu negócio. A segurança, ela é uma temática dentro de todo esse contexto, né? E aí vamos voltar um pouco à palavra experiência lá atrás, né? Então, eu acho que eu brinco assim, você sabe que eu gosto de falar essas palavras, né? Eu sou muito agraciada porque, assim, hoje eu tenho talvez um repertório um pouco mais amplo dentro daquilo que eu consegui alcançar, porque eu já passei por muitas frentes, né? Eu já tive agência, eu já fui a guia ali na ponta da linha, eu já montei negócio, fechei negócio, já tive em sala de aula, né? Já aprendi sobre... Então, a gente vai aprendendo sobre isso e se a gente não sabe gerir esse conhecimento, não adianta. Aí você tem que contratar alguém para poder fazer isso para você, o que é um bom caminho, né? Porque a gente não sabe, a outra pessoa vem, perfeito. A gente tem que se reconhecer naquilo que a gente não é bem, né? Eu tenho coisas que eu não sou boa, tipo... Né? Mundo virtual, né? Parece que a gente brinca um pouco, mas o mundo virtual, entrar com essas... Sou mais old no school, Instagram, né? Eu sou mais old school, estou no meu caderninho. Passa pro especialista. Passo pro especialista e tá tudo certo, porque eu acho que todo mundo tem seus papéis dentro de tudo isso. Pegou né? essa dica? Você não é especialista em gestão de segurança? Tá aqui, é profissional, contrata. Daqui a pouco ela assiste até o final, vai ter o arroba dela, ela vai deixar todas as credenciais. Aí, fica quebrando a cabeça, o pessoal querendo reinventar a roda. Você não é especialista, meu irmão, vai lá. Mas dá para aprender, viu, gente? Dá para aprender, claro. Dá para aprender. Hoje eu tô muito como prof, como tia Poli mesmo, do tipo, quero mais gente aprender nesse negócio. Não, com certeza. E tem muita gente já que também está trabalhando com isso, que é muito legal, porque vamos voltar lá 2010, né? A gente estava falando sobre isso. Naquele momento, poucas pessoas investiram nesse conhecimento. Eu lembro que na hora que eu olhei para aquilo, eu não sabia onde aquilo ia me levar, para te ser bem sincera. Eu não sabia que eu ia fazer o que eu faço hoje. Faço a menor ideia de como é que eu vim parar muitas vezes aqui. Não foi uma coisa assim, digamos assim, programada ou planejada de certa forma. Mas eu sabia que isso daria uma coisa que eu gostava. Bom, eu parei a corrida de aventura porque eu tive um acidente, né? Eu caí de bicicleta numa competição, eu e meu parceiro. Na verdade, era uma competição de mountain bike, gente. Então, né, tava só eu e um outro parceiro. A gente tinha uma prova de mountain bike e eu levei uma queda bem feia. E eu lembro até hoje, né? Posso falar para ele, mandar um oi para ele? Eu mandar esse podcast para ele, né? Tio Robson, ó, lembrando aqui do nosso terceiro lugar, por quê? Porque estávamos em primeiro lugar na competição, era mountain bike com orientação, e aí eu peguei um trecho errado, caí da bicicleta e passaram as equipes, chegaram para ele e disse, ó, tua parceira ficou caída lá atrás, lembra disso? Tua parceira ficou caída lá atrás. Ô, Robson, você já pediu perdão aí, já se acertaram aí, pô. A oportunidade é essa, hein? Deixa aí nos comentários. E ele disse que na hora que me viu, ele disse, Poli, a única coisa que passou na minha cabeça foi o seguinte, cara, como é que eu vou devolver ela, a mãe dela, quebrada desse jeito? Aí ele voltou. Ele voltou, me resgatou. Então já deu. Valeu, Robson. Né? Quebrada desse jeito. Tô pegando esse gancho porque se a gente trazer para o tema que a gente está discutindo agora de gestão de risco, um pouco e segurança, tem tudo a ver com isso, né? Então, imagina, a gente estava numa atividade que tem um direito ao risco, porque era um esporte, era uma competição, era esporte. Isso é importante a gente frisar. Esporte, competição, é uma outra pauta. Você assume o risco. Né? A gente assume o risco. Sim. Mas mesmo assim, o sentimento que ele tinha do tipo, cara, ela se machucou. Sim. Como é que eu vou entregar ela acidentada? Ela disse, achei que você tinha quebrado o fêmur pela posição que você estava caída. E eu também achei, né?
porque eu tinha quebrado, não conseguia me mexer. Entendi. Então, veio a equipe de resgate, tudo ali naquele momento, né? Viu que eu estava bem. A única coisa que eu senti vontade na hora, ele disse, vamos parar a prova. Eu disse, calma, passaram quantas equipes? Aí ele disse, passaram 2. Eu fiz, bora que a gente ganha o terceiro lugar. E a gente tirou o terceiro lugar. Ah, então você continuou. Eu continuei. Ah, entendi. Então, assim, e nesse sentido, a gestão de segurança, ela começou a entrar um pouco no meu radar. Tá. Né? Então, esse conhecimento sobre essa temática e tudo mais, então foi me acompanhando e foi me levando até aqui. Então, hoje, não tinha muitas mulheres, né, que tinham essa pegada de... A gente vai chegar nesse, né? esse tema aí. De fazer... E até por isso, é diferente, talvez é um olhar também mais sensível sobre isso tudo, sabe? Entendi. Então, como mulher, eu vou defender a causa. Não, com certeza. Mas então, já aproveitando que você levantou, a bola tá pingando na área, e aí, como que é esse universo do turismo de aventura? A grande maioria, né, com certeza, são homens. É claro que muitas mulheres têm mostrado, né, o seu trabalho, o seu valor, né? Inclusive aqui no Aventurando Cast a gente já deu palco para muitas delas, né? A Fê já esteve aqui, a Aline Baman da Férias Vivas e tantas, né, parceironas. As duas queridonas. Sim, e já tivemos outras também. Depois, não me vem aqui a memória, mas enfim, e agora você também, né? Mas como que é quando você chega lá no mercado para mostrar o seu serviço, o seu trabalho, o seu valor, nessa questão da competitividade? E qual que é o olhar? Tem preconceito? Como é que funciona isso? Como que é? Como que as pessoas te recebem? E também, eu sei de alguns feedbacks seus de pessoas que você inspira, né? Então, como é que funciona isso? Fala aí, conta aí pra gente. Abre o seu coração. Se eu abrir o coração, se eu inspiro, que bom, né? Se eu posso inspirar. Eu acho que na nossa trajetória de vida, se a gente for filosofar um pouquinho, porque até isso, né? Eu comecei a estudar filosofia também. Então, nas horas vagas. Nas horas vagas. Então, se a gente pode filosofar um pouquinho, é isso, né? Que a gente possa ser inspiração para quem está vindo depois da gente, né? Então, eu acho que se todo mundo tem espaço, cada um pode fazer seu papel. Tem gente que se conecta mais com as pessoas do que com outra. Isso na vida, na família. Então, nos negócios não é diferente, né? No mundo dos negócios não é diferente. Claro que, assim, para esse tema, o universo feminino, e a gente não precisa entrar nessa narrativa a fundo aqui, a gente sabe que já existe uma certa resistência de alguns mercados, isso é fato, né? Mas no início era bastante curioso, né? Eu acho que como mulher você às vezes tem que adotar eu no meu caso, vou falar por mim, né? A gente tinha que adotar uma postura, eu tinha que adotar uma postura muito assim, de respeito mesmo, né? Por trás de toda essa figura daqui, né? Tem uma profissional, né? Então, tem a questão do respeito, você está muito no universo masculino, e também é isso. E às vezes eu tô igual com eles também ali, gente. Do tipo, vamos lá, bota a mão na enxada aí, arrasta uma pedra, levanta o bumbum da cadeira e vamos fazer junto, porque não tem, né, não vamos, não, frufru. Não tem isso não. Estamos aqui, estamos no jogo, é para jogar. Eu acho que essa coisa do universo da aventura, da corrida, de estar já em equipe masculina, isso também já me deu muito essa flexibilidade. Mas, assim, eu já tive em atuações do tipo que eu tinha que dar capacitação, falar sobre esse tema, que é um tema sensível, que é um tema de ter 30 homens na minha frente, né? E os caras olharem, eu acho que na cabeça devia passar, quem é essa figura aí? Quem é ela para dizer qualquer coisa pra gente? Então, eu acho que a linguagem, o jeito, a sensibilidade também. E a gente ter humildade, né? De estar ali, tem outras pessoas na nossa frente que também têm o seu conhecimento. E eu acho que sempre quando eu chego para fazer um trabalho, eu digo, não, eu não venho aqui para dizer o que é que você tem que fazer. Pelo contrário, eu venho aqui para aprender com você. Agora, se eu puder compartilhar aquilo que eu sei e a gente puder construir junto, eu acho que a gente vai seguir um caminho legal. Posso, né? Me permite, né, te ajudar, né? Você me contratou aqui ou me chamou aqui para isso. Então, assim, me permite te ajudar, né? Para agregar tudo isso. Mas é um universo masculino e hoje já não está tanto mais. E muitas vezes eu sou a única mulher que está no meio dos caras ali. Então, tem que ser assim mesmo, né?
Mas hoje eu não me sinto desconfortável. Eu acho que eu nunca me senti muito desconfortável com isso. Porque, no final das contas, eu acabo me sentindo muito igual a eles, né? Tá. Então, a gente compartilha um pouco, eles acabam sentindo também... Precisa de uns 5, 10 minutinhos, aí uns você 5, já 10 minutos ali de conversa, mostrou a tia Polly. de tia Polly, né? Que acaba virando um pouco também essa personagem. O que é curioso, porque hoje, aonde eu chego, Vini, é muito curioso. Eu tenho a questão da tia Polly, porque começamos essa brincadeira lá atrás, né? Aham. Então, mas eu chego nos lugares hoje, daqui a pouco eu já virei tia Polly também, e eu adoro também. Pode me chamar de tia Polly, que eu acho bonitinho, acho Só não fofo. vai chamar ela de Dona Norma, né? Porque Não, pelo Dona amor de Norma Deus. não, né? Porque ela chega lá com as questões de norma técnica. Mas voltando aqui no feminino, olha só, eu estava pensando, hoje de manhã até no escritório eu comentei, né? Eu falei que eu não me lembro para quem que eu comentei, qual colaborador. Eu sei que eu falei assim, acho que foi para o William. Eu falei assim, se alguém perguntar para você, se lá na empresa que você trabalha, se vocês trabalham com equidade, você tem que falar que não. Porque aqui nós somos 18 pessoas, 11 são mulheres, tem 7 homens. As mulheres já, porque é uma brincadeira, viu, gente? A gente tem bastante mulher lá, né? Na Tem. MSV, muito legal. E as mulheres, elas dominaram a parada, né? Então, até mulher, tem todos os setores tem mulher. Setor de compras, engenharia, né, criativo, financeiro, enfim. Eu estava me lembrando aqui das mulheres que sentaram aqui também. Tipo, eu falei com duas, né? Tivemos a Bruna Cardillo também, né? Que A Bruninha. fez parte do setor de treinamento, né, e cultura sustentável da MSV, e também a Bianca, né, que cuida do setor de qualidade e sistemas de gestão, na verdade, da MSV, né? Então, assim, é muito legal, né, ver essa questão da presença feminina, assim. A gente não é de ficar levantando bandeira. Eu Eu também comentei não aqui, sou. porque, assim, a pessoa tem que mostrar o seu valor, independente do sexo dela, né? São profissionais, né? Seja um bom profissional, seja você homem ou mulher, não tem, a gente não está levantando aqui que, não, eu tenho cota, não é nada disso, mas realmente foi acontecendo, né? Então, são 18 pessoas hoje no escritório da MSV e 11 são mulheres, então tem mais mulher, né? A mulherada tá dominando lá, e que bom, valeu, obrigado, viu, mulheres da MSV. Mas nesse sentido, te interrompendo um pouquinho, Vini, tá te pedindo desculpas, né? Eu Imagina. posso também refletir aqui, que eu acho que serve como pauta da gente de reflexão, né? De reflexão no sentido assim, de eu trazer as minhas experiências, Sim. tá? Estou só compartilhando o que já aconteceu. Eu vejo que muitas vezes querem diminuir o valor, às vezes, de uma proposta. Eu já senti resistência, muitas vezes, em fechar alguns tipos de trabalho. Então, é o mesmo trabalho, de repente, fecha com o homem, não fecha comigo, né? E não sei se isso por ser mulher, tá? Não estou dizendo isso. Mas eu também entendo que existe uma leitura, né? Eu chego nos lugares e falo assim, não, essa pessoa não vai aguentar fazer, né? Aí tá aqui, ó, na escovinha, tá no... A Fernanda, ela disse, é a única que vai com batom vermelho pra trilha. Eu digo, vou com batom vermelho, vou de unha vermelha, vou de rímel... Porque eu sou mulher, gente, Sim. né? E na hora de eu entender que eu não tenho aquele limite ali, cheguei no meu limite, eu digo, olha, vem cá, me ajuda aqui, aceito gentileza. Porque não precisa a gente querer se colocar no papel exato do homem, Sim. né? Então tá tudo certo. Cada um tem o seu papel, sua todo o seu função, espaço, é a isso sua aí. função. Você quer me ajudar, gente? Carrega aqui para mim. Tá tudo Consigo certo. carregar? Consigo. Mas Beleza. me ajuda aqui, que vai fazer diferença. Então, também entender essas percepções, Legal. né? Como também já tive momentos de dizer assim, esse eu vou carregar. E chega lá e eu carrego todo mundo, né? E aí ele vai dizer, nossa, sai tirando, como é? É o Gato Félix, ela tem uma pochete aqui, ó, do nada ela abre a pochete dela, sai anorak, sai corta-vento, sai chinelo, como que é o do fio Sai extensão. extensão. Essa foi demais. A pochete, Sai extensão. a pochete Eu acho que da Tia Polly é o Gato Félix. é a preparação mesmo, a experiência, né? Por várias outras experiências de vida, de outras atuações de trabalho, de perrengues que eu já Sim. passei também. Já passei perrengue em trilha, já passei perrengue em atividades que eu operava. E aí a gente, bom, nossos cabelos brancos não são à toa, né? Que meu querido. Então, assim, experiência, né, gente? Respeita então, os tios, chegou primeiro. a gente vai agregando isso e tá tudo certo, né? Agora, deixa eu falar uma coisa. Você comentou agora dos perrengues. Eu vi uma postagem sua essa semana, eu queria conversar contigo. Eu achei bem legal, né? Bem legal a postagem, não o vídeo, tá? Deixar claro.
E tem acontecido muito isso, né? A gente está vivendo um momento que, infelizmente, uma quantidade de acidentes tem aumentado, mas também tem aumentado proporcional à quantidade de pessoas acessando o ambiente natural, buscando as atividades. E dentro desse público tem uma galera que é o famoso beirista, né? O praticante de beirismo. Então os caras vão lá para a ponta do penhasco, de qualquer, né, desfiladeiro ali, né? Ou como chama lá no Rio Grande do Sul, peral, né? O cara vai lá no peral para tirar o quê? Uma selfie, fazer uma foto. Você fez um vídeo muito legal de uma mulher, né, e não mostra o rosto dela, mas acho que é ali no Rio de Janeiro, né? No Rio. Ela está descendo ali para tirar uma foto. Tem aumentado muito. Dá uma dica aí, um recado para essa galera. Puxa a orelha aqui não tem mimimi não, viu? Cadê? Posso olhar? Posso mandar um recado? Vacilão, hashtag dica da tia Polly. Não, tá? mas depois você fala assim, se você está daqui. fazendo isso, é hashtag vacilão. Não, já tô dando spoiler, vai, fala aí. Hashtag dica da tia Polly, Vai. Segura essa daí. Dá mais uma, né, que você já deu Mais uma, algumas. né? Eu fiz essa postagem, assim, só comentando. Sabe quantas visualizações já deu? Quantas? 8.200 visualizações. Em menos de 24 horas, viu, gente? Em menos de 24 Isso horas, aí. né? Talvez também porque a postagem, eu peguei o vídeo, na verdade eu tinha recebido esse vídeo, olha que curioso, né? Porque quando vão tendo essas notícias, por todo mundo já me conhecer um pouco por essa temática... Já manda, né? Já manda, né? Então, assim, os amigos me mandam ali no privado, me mandam ali no meu direct no Instagram, né? Professores, amigos também me mandaram. Então, no mesmo dia, eu recebi de 3 pessoas diferentes. E aí, eu senti a vontade de poder, sei lá, nunca fiz, mas de dar um recado, mandar um recado sobre isso. Que a gente sabe que hoje... Bom, a Aline, da Férias Vivas, passou aqui. Talvez ela tenha comentado isso também. Entre as principais causas de acidente hoje no turismo de aventura e natureza, está relacionado também com o comportamento do visitante nesses ambientes. Ontem eu gravei um vídeo que vai sair, não vou dar o spoiler, mas vai sair aí num canal parceiro. E fiz um texto também para um blog desse canal parceiro, que vai sair daqui a pouco, porque as pessoas elas estão desaprendendo a estar na natureza, ou não aprenderam ainda a estar na natureza de maneira adequada. Então, a gente acha que pode estar na natureza de qualquer maneira, né? Essa coisa com a selfie é uma coisa muito gritante. As pessoas se penduram, vão para lugares onde não tem necessidade, simplesmente para uma foto, para colocar no Instagram. Isso não é de agora que está acontecendo. Agora, a gente tem um advento que, assim, a gente está há muito tempo nas redes sociais. Então, isso aparece com muito mais facilidade. Mas isso sempre existiu. Né? Só que tínhamos menos informações. As informações não chegavam com essa velocidade que chega agora para a gente. Essas informações sobre acidentes, essas informações sobre a pessoa que está ali. Imagina, não sei quando foi aquele vídeo, aquela gravação, mas imagino que caiu rapidamente na circulação, né, do ambiente ali virtual. Então, eu mandei o recado nesse seguinte sentido, do tipo, você que gosta de estar nesses ambientes, o seu comportamento é muito importante para a promoção da segurança. Todo mundo tem que ter consciência e tem que ter esse discernimento de que a minha atitude ela pode provocar uma coisa negativa. Então, por que eu me colocar em uma situação de risco, né, simplesmente para poder bater aquela fotografia? Eu posso bater a fotografia ou guardar ela na memória, ou sei lá, eu tenho outras maneiras. E aí, por outro lado, que não fica nem claro no vídeo, a gente não sabe, tem alguém ali que está influenciando aquela pessoa a estar naquele lugar. Se a gente pegar aqui e trazer para um outro exemplo, vamos supor, é um prestador de serviço, que a gente não sabe se é, né? Mas vamos trazer para esse universo. É um prestador de serviço e eu estou ali com um cliente, né? Com um turista, um visitante. Olha a problemática que a gente está tendo, né? Eu tenho ali um prestador de serviço, que poderia ser ali um condutor de turismo, enfim, sei lá, o operador de turismo, influenciando um visitante, né? A estar se colocando numa situação de risco para poder bater a fotografia. Então, olha o nosso cenário. Aí, daqui a pouco, a gente começa a ver situações de acidentes acontecer e fica se perguntando, e fica conjecturando o que é que poderia ter sido feito, quem falhou, de qual foi o erro, aonde é que estava, de quem era a responsabilidade. E aí, mais uma frase que todo mundo tem que gravar. O acidente, ele não acontece por um único fator. Ele acontece por uma sucessão de fatores. Quando a gente vai olhar o acidente e a gente vai investigar para trás, ou seja, vai entender qual foi a causa do problema, você vai ver que muitas vezes foi por imperícia do prestador de serviço ou imprudência, imprudência muitas vezes do consumidor, né, de quem está ali na ponta da, né, como turista, como visitante, usuário de trilhas, enfim, né?
por uma falta de um planejamento relacionado à questão da segurança, por falta de comunicação, tem um monte de fatores, né? E aí essa coisa da selfie tem ficado muito evidente hoje no nosso cenário de turismo de aventura e natureza, porque todo mundo quer a melhor foto ou julga que aquela vai ser a melhor foto. Gente, tem um monte de melhor foto em outros lugares que eu não preciso ficar me pendurando num penhasco, né, me causando ali uma situação de insegurança, comprometendo a minha integridade física e, inclusive, comprometendo outras pessoas. Porque, vamos supor, é dentro de um parque, é dentro de uma unidade de conservação. Aí você tem um comportamento como esse, e aí causa um acidente, você tem um... Olha a imagem que vai ficar para o destino. A imagem que fica para a atividade em si, a gente está enfrentando muitos problemas no sentido do nosso turismo de aventura e natureza, da questão dessa com relação à segurança, principalmente com a imagem do produto, do serviço. Então, acontece um acidente hoje aqui, vamos supor, aqui no interior de São Paulo, cara, o operador que oferece o mesmo serviço no Rio Grande do Sul, ele vai sentir o impacto. Sim, vai sim. ter gente cancelando as atividades com ele lá. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais holístico e, assim, de responsabilidade, eu como consumidor, você como prestador de serviço, enfim, todo mundo como gestor público, como gestor de unidade de conservação e por aí vai. Eu acho que todo mundo tem que entrar um pouco nessa conta, né? Que a gente é responsável por aquilo que a gente pratica. Tem aquela frase, você é responsável por aquilo que você cativa, não é? A famosa frase do Pequeno Príncipe, somos responsáveis por aquilo que a gente pratica. Então, que a gente possa praticar atitudes mais conscientes, né? Um pouco mais de sustentabilidade, e a gente fala de sustentabilidade não só na questão do meio ambiente, mas segurança também é sustentabilidade, sustentabilidade do negócio, do segmento. Então, é um pouco disso tudo, né? Senão eu vou sair narrando aqui. Não, legal, pode falar, pode falar. A nossa audiência, a grande maioria, são pessoas, né, do setor e pequenos empresários, pequenos empreendedores. A gente falou um pouco sobre experiência, né, turismo de experiência, agora a gente está falando aqui de segurança, né? Eu acredito que elas tenham uma correlação de alguma maneira, né? Que dica que você daria para quem está assistindo agora, está nos ouvindo, de repente está indo para o trabalho e, poxa, o meu destino, ele sofre com isso, eu estou em determinado destino que as pessoas têm usado a imagem e essa imagem tem prejudicado o meu negócio. O que eu poderia fazer, né? Dar mais uma dica prática de, por exemplo, assim, poxa, conectando essa questão da segurança com a experiência, porque ele já está lá naquele destino. Ele, sabe, às vezes vai se falar, poxa, o ideal seria, pô, que bom que se você não estivesse por aí, né? Vai para outro destino. Não, não é isso. Lá mesmo, como que eu trabalho essa questão da conscientização? O que eu posso fazer para mostrar valor e trazer essa experiência do turista de uma maneira que eu coloque um olhar ali de segurança? Eu hoje mudei um pouco o meu discurso de um tempo para cá. A gente ficava focando muito nessa pauta, gestão de risco e segurança, gestão de risco e segurança, né? Como se a segurança, ela fosse um plus, né? Dentro daquilo que eu estou oferecendo como uma prestação de serviço. Vamos falar aqui, como você disse, estou falando para empresários, estou falando, né? Vou falar em duas linhas, na verdade. Vou falar aqui com o empresário, daqui a pouco eu falo com o consumidor final. Boa. Que eu acho que também é importante, Sim. né? Então, pode emendar na dica, já fala primeiro para o empresário, depois para o consumidor. Então, ou seja, e aí dentro dessa questão da gente melhorar as nossas experiências, então eu comecei a mudar um pouco essa minha narrativa, a minha atuação, porque o foco só na gestão de risco e segurança é um olhar muito direcionado. Se você for parar para pensar, a segurança, ela faz parte da experiência. Então, você tem que olhar a experiência como um todo. A segurança, ela é a premissa básica de uma atividade como essa, que envolve riscos, enfim, do que a gente está falando, turismo de aventura. Então, a gente tem que falar mais sobre melhorar a qualidade dessas experiências. A segurança está dentro desse guarda-chuva. Porque aí, quando eu melhoro a qualidade dessas experiências, no sentido de se eu ofereço uma atividade de aventura, trabalhar sempre com bons parceiros, com parceiros que sejam comprometidos, né, com a segurança, mas também comprometidos, né, com a entrega que eles oferecem, com bons equipamentos que realmente sejam ali condizentes com aquela operação, melhorar as nossas estruturas físicas, né? Eu tenho ali um espaço, sei lá, rural, ofereço uma tirolesa dentro de um espaço, mas eu não tenho nenhum banheiro para oferecer para o visitante. Então, isso faz parte dessa qualidade da experiência.
O que é que isso tem a ver com segurança? Pô, olha, tem a ver com segurança sanitária, tem a ver com a segurança, o bem-estar, que também faz parte da segurança. Né? Não é só a segurança no sentido de integridade física, da gente ter danos físicos, mas se a gente pensar em danos ambientais, danos materiais, né? A questão do emocional. E hoje, dentro dessa temática da experiência, as pessoas elas têm buscado se conectar com elas mesmas, se conectar com as pessoas que estão por trás dessas experiências acontecendo. Então, assim, eu vou sair daqui e vou lembrar do Vini. Né? O Vini é quem me atendeu, o Vini, então, a narrativa, então, tudo isso tem que estar ligado. E aí a segurança, ela vem como sendo ali, a pauta principal, a base de tudo. Se eu ofereço uma atividade de turismo de aventura, como é que eu não vou pensar em procedimento? Como é que eu não vou pensar em equipamento, em ter protocolos de emergência, de segurança? Então, do que a gente está falando? A gente está falando da qualidade da experiência como um todo. Né? Então, eu acho que fica a dica nesse sentido do empresário é isso, formatar melhor o seu produto e o seu serviço com esse olhar mais holístico, né? Pensando de uma forma mais sistêmica e não simplesmente de implementar a medida de segurança como sendo meros protocolos ou como eu costumo chamar, né? Que você já me ouviu falar isso, como um monte de papel para poder só você guardar ali na gaveta. Não faz sentido, né? Isso tem que ser visualizado por esses consumidores. E aí, o consumidor agora. Por outro lado, a gente tem ali, como a gente falou, o comportamento do visitante, do consumidor, dos praticantes, que influenciam também nessa segurança. Então, quem sabe atrelar a sua comunicação, a sua fotografia que você coloca no seu site, com imagens e com falas e com textos que sejam mais, digamos assim, condizentes com o que você quer estimular nesse consumidor, nesse visitante. Que converse diretamente com o perfil que você quer trabalhar. Né? Que perfil de pessoas, que perfil de consumo você quer atrair? Isso também faz parte de planejamento de negócio. Né? Então, ou seja, a gente precisa melhorar o planejamento dos nossos negócios. Pensar com quem que eu quero conversar. Porque muitas vezes eu não consigo atingir todos os públicos. Na verdade, a gente não consegue atingir todos os públicos. Saber com quem eu quero trabalhar, o que é que eu quero atrair, eu vou saber direcionar melhor a minha comunicação. E aí a comunicação vai desde a foto, as informações sobre a segurança, né? O briefing, né? Que a gente costuma dizer, aquela pré-eleção, né? Ou seja, a comunicação que o meu condutor vai ter com o visitante final, que estimule ele a ter práticas e atitudes e comportamentos que fomentem esse viés da segurança que eu, enquanto empresário, estou ali buscando implementar. Porque senão a gente vai ficar correndo de um lado e do outro lado, como eu escuto muito falar, o pessoal não quer assinar o termo de ciência e conhecimento de risco, o termo de ciência e corresponsabilidade. Mas você sabe por que ele não quer assinar? Você já conversou com ele sobre a importância dele poder assinar isso? Então, a gente tem que envolver essas pessoas nessa narrativa também. Porque senão a gente vai continuar criando protocolos e procedimentos que o consumidor final não está ciente disso, dessa informação, ele não consegue ter a percepção, não consegue visualizar, e aí a gente está fazendo um trabalho e muitos dos empresários vão dizer, eu faço tudo isso, mas no final das contas, o consumidor não dá valor, mas não dá valor por quê? Você está conseguindo traduzir isso daqui e mostrar o valor sobre tudo isso? Mais do que valor, mostrar a importância disso tudo, que o papel dele é fundamental para que tudo seja feito de forma harmônica e a atividade ela seja prazerosa, que realmente gere experiência significativa, memorável, segura, prazerosa e que você saia voltando, né? Querendo voltar, querendo trazer sua família para fazer isso, enfim. E por aí a gente vai nesse discurso até o infinito e além, né? Então, eu acho que trabalhar melhor o desenho dessas experiências de natureza é que é o grande viés. E que a gente acha que colocar as pessoas num ambiente natural é simplesmente pegar elas, colocar equipamentos, jogar numa trilha e não pensar em mais nada, né? Sermos, às vezes, mero mostrador de caminho. E não é isso, a gente pode agregar valor em tudo isso. Foi a dica para o empresário, agora é a dica pro consumidor enquanto você bebe água. Aí vai lá, pensa aí na dica do consumidor. Você pegou empresário? Essa foi a sua dica. Agora, consumidor, presta atenção. Como fugir de uma roubada? Vai lá. Como fugir de uma roubada? Puxa vida, essa é fogo, né? Mas assim, também é interessante. Bom, primeiro de tudo, pesquisa, né? Vai para um lugar, vai fazer uma atividade de natureza, busque pesquisar sobre o lugar que você está indo, busque pesquisar e ter mais informações sobre a atividade que você está querendo fazer, né? Se munir dos melhores equipamentos para fazer aquela atividade. Vou fazer uma caminhada de longo curso, agora, recente, eu fiz o Caminho da Fé. Foram 318 quilômetros em 12 dias, andando. Que tranquilo, hein? Né? 318 em 12 dias. Ano que vem tô lá.
É, muito bonito, né? Então, assim, não adiantaria eu ir com qualquer calçado. Sim. Eu tive que fazer um investimento num calçado que me permitisse, né, estar de maneira mais segura e confortável. Então, Sim. equipamentos faz diferença, a gente sabe disso. Vai pesquisar, procure fechar, né, enfim, seu pacote, né, sua atividade com agências que tenham mais essa pegada voltada para protocolos de segurança. Ai, Polly, como é que eu consigo visualizar isso? Informação, gente. Pesquisa, a internet está aí para isso, vai no Google, vai, né, nos stories ali de comentários, né, pesquisa com outras pessoas, empresas formalizadas, gente, isso é muito importante. Vamos fomentar o empreendedorismo no nosso país e a gente fomenta isso. É a gente buscando empresas que realmente sigam protocolos, sigam leis, sejam empresas formais, paguem seus impostos, né? Senão a gente não está conversando no universo, né, de desenvolvimento regional, local, territorial. Então, eu acho que essa é uma das primeiras questões que a gente precisa entender. E outra, entender os seus próprios limites, né? Eu não preciso provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém, né? Eu acho que o único aqui é você provar para você mesmo. E até para provar para a gente mesmo, a gente precisa entender até onde a gente pode ir, Sim. né? Dentro das nossas limitações. Você, meu caro amigo, agora há pouco correu uma maratona. Meu amigo maratonista agora, né? Correu a maratona. Então, você, mais do que ninguém, sabe aí por experiência até onde vai os nossos limites, o seu limite até onde foi. Então, eu não preciso muitas vezes chegar à exaustão para poder me provar algo ou provar algo para alguém. Não consegui ali naquele dia, naquele momento, não tem problema. Para uma outra experiência próxima. Mas ter consciência da nossa saúde física é super importante, né? Eu faço esses trabalhos, vou, faço e aconteço, mas eu sei até onde eu devo ir. Eu não me coloco em situação de risco, mesmo sendo quer dizer, me coloco, mas com riscos controlados, Sim. né? Porém, quando eu vejo que não é... E conhecidos, né? Exato. Então, quando eu vejo que não é uma situação que está confortável para mim, eu digo, não vou. Né? Por mais que seja trabalho, eu disse, não, olha, isso daqui não dá para fazer. É isso aí. Né? Por quê? Não me sinto confiante. Então, é possível você também não querer fazer atividade quando você chega ali para fazer atividade e não sente confiança, nem no discurso, nem na narrativa, não sente confiança nos equipamentos. E eu não preciso ser especialista. Eu posso simplesmente ter esse feeling, né? Sim. Essa percepção. Então, estar nesses lugares com uma percepção um pouco mais apurada. Mas isso, Paulo, é muito legal que você falou, porque é recorrente essa nossa fala. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas como que eu identifico? É que tem coisa que é tão tangível. Tem coisa que é muito gritante, você bate gente. o olho e você fala assim, meu irmão, você não viu que aquela corda tava saindo uns fios da corda, que o mosquetão ali, não sei o nome, mas aquele conector ali estava enferrujado, que as pessoas estavam com equipamento sujo, às vezes molhado, fedido, o cara tirou de um buraco. Tem coisa que é muito gritante. Tem coisa que é muito gritante. Tudo assim, os cabos de aço enferrujados. Você fala assim, bicho, você não precisa ser um especialista para você bater o olho naquele e falar, olha, isso aqui é uma roubada. E achar no mínimo assim, ó, algo de errado não tá certo, né? Algo de errado não tá certo, né? Pô, você tá indo lá para um parque de aventura, dá uma pesquisada. Pô, já teve acidente nesse parque aqui, e que tipo de acidente que foi, né? Pô, você tá contratando um serviço, pô, vamos ver se não, né, perdão, quais foram as medidas tomadas, se a política de segurança está clara, tem no site, sabe? Olha alguma coisa, sabe? Alguma coisa. Porque se a gente se basear por um recorte de um Instagram, ou uma pessoa que sabe lá pegar o celular e falar fazer bonitinho, uma boa foto. fazer uma boa foto, o cara, pô, estamos aqui, tá, a gente vai descer agora aqui o rio, não sei o que. Meu irmão, dá uma pesquisada, vê o histórico, sabe? Assim, sabe, tem que ter um olhar um pouco mais crítico, treine esse olhar crítico. Porque a gente é crítico para tantas coisas, né? Como é que a gente não vai ser crítico em relação à nossa própria segurança, à nossa própria vida? Você é crítico, às vezes, com coisas que são mais banais, né? Com coisas que não são mais fúteis. E aí, com uma questão de segurança, fala, não, mas olha aquela foto ali. Pô, olha a hashtag, hein? Hashtag fica a dica. Agora, para a gente fechar esse bloco de segurança aqui, que a gente falou bastante de segurança, vocês viram, né, gente? O Aventurando Cast, a gente sempre traz uma pauta de segurança. Esse até agora aqui a gente falou só de que bom, né? Que é o pilar principal, né? Do turismo de aventura, do Aventurando Cast, da MSV, né? Isso para a gente além de ser inegociável,
E o pilar principal, a gente leva isso muito a sério. A gente traz isso como, sabe, assim, um tema de discussão. Agora, para a gente fechar aqui esse bloco de segurança. Tia Polly, segurança é... Ai, gente, segurança é vida, né? É vida. Segurança é vida, segurança é experiência, né? Se a gente for falar de novo em experiência, né? Que é isso? A gente está falando de segurança, mas a gente está falando de experiência no final das contas, né? Como a gente ter boa experiência, né? Segurança é empatia, né? Eu vejo muito por esse lado também. Então, se eu como empresário, eu vou colocar uma outra pessoa, né, numa atividade, eu preciso ter empatia por quem eu estou atendendo, né? Pensar que naquele lugar ali poderia ser qualquer pessoa da minha família, né? E eu gostaria que ele estivesse voltando para casa com vida, né? Com uma boa experiência, com uma boa memória. Então, eu acho que se a gente começar a olhar as atividades de turismo de natureza e aventura, os destinos, começar a ter profissionais, assim, que trabalham com coração, com empenho, não só visualizando a questão financeira, mas também colocando amor, propósito naquilo que a gente faz, que é um pouco assim, eu vejo assim, sabe, Vini? Porque senão não faz sentido, eu não aceito qualquer atuação, porque assim, se não toca no meu coração, eu não vou conseguir dar o meu melhor. Sim. Então, assim, e aí você vai conseguir trazer esse olhar da segurança e de promover melhores experiências quando você faz com propósito, né? Então, eu acho que segurança é propósito, segurança é empatia, é um olhar mais refinado sobre o outro. É saber que está todo mundo ali enfrentando os seus problemas, enfrentando os seus BOs, todo mundo tem dificuldade. E muitas vezes eu estou tendo, como empresário, a oportunidade de promover um insight diferente naquela pessoa. Às vezes é o sonho da vida dela fazer aquela atividade ou estar ali naquele lugar e eu posso ser essa ferramenta de transformação com o meu serviço, né? No caso, sendo um operador de turismo de aventura, né? Com o meu serviço, como condutor. Então, que a gente possa ter esse olhar um pouco mais amoroso, quem sabe, sobre tudo isso, né? E não tão julgador. Porque a gente, no final das contas, quando a gente fala nessas experiências negativas que acontecem no universo de natureza e aventura, a gente só procura um culpado, né? E no fundo, se a gente for olhar mais profundamente, todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo, desde a comunicação, desde aquilo que você quer promover. Não adianta a gente julgar em primeira instância, né? Tem muitos fatores, muitos planos de fundo aí. Então, eu acho que a experiência ela pode ser muito mais significativa quando realizada ou ofertada com propósito, né? Todo mundo quer ir lá fazer sua trilha, mas ela quer voltar, dica para o empresário de novo, mas quer voltar e dormir num ambiente confortável, ter um banheiro com chuveiro quente, ter uma boa alimentação. Então, isso também faz parte da experiência. Se a gente for falar de segurança novamente, está tudo junto e misturado, né? Então, eu acho que é isso. Segurança é experiências significativas, é experiências acolhedoras. Seguranças vão ser experiências com propósito. Então, É humanizar, fica a dica. né? É humanizar mais o Achei nosso legal processo. esse teu olhar de humanizar. E aí a gente estava conversando um pouco antes, né, de começar aqui o programa. Você voltou agora recentemente da Serra do Amolar, lá no Mato Grosso do Sul. Você recentemente esteve fazendo um trabalho muito relevante na Chapada dos Veadeiros, né, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Você também fez um trabalho muito relevante, muito legal lá no Parque Nacional de Fernando de Noronha. E a gente está falando aqui de unidades de conservação, em algum momento você comentou. Quando você olha agora, né, o mercado, as questões mercadológicas e esses novos players que estão entrando, né, que estão se apresentando com experiências, com caminhadas de longo curso, com tantas atividades, o que você enxerga assim, de oportunidade, né? O que a gente está falando de oportunidade, tanto para quem quer empreender, quanto para quem quer experienciar, né, experimentar essas operações daqui para frente. Então, o que a gente enxerga daqui para frente? Tem um leque muito grande, outras coisas vão surgir?
Acredito que sim, vão surgir muitas coisas ainda. Eu acho que essa questão do uso público, né, e a gente ter, novamente vai aparecer a palavra experiência, né? Sim, E a claro. gente ter essas experiências podendo serem ofertadas dentro dessas unidades de conservação, dá a possibilidade das pessoas poderem estar de maneira mais adequada nesses ambientes naturais, usufruir do ambiente natural de maneira mais confortável, ordenada, adequada. Então, assim, né, porque os parques, a unidade de conservação já tem modelos de gestão, então, ou seja, uma grande maioria já são mais, né, gerenciados, organizados nesse sentido. Eu acho que do ponto de vista de mercado, é uma possibilidade para novos operadores fazerem parcerias, estarem aí conectados à questão da gestão das unidades de conservação para poder oferecer seus produtos e serviços, né? Do ponto de vista do usuário, vamos dizer assim, né? Lugares mais organizados, né? Legal. Que possam estar ali com lugares mais organizados. Hoje a gente tem ali, inclusive, por um aspecto também de legal implementação de sistemas de gestão de segurança também dentro das unidades de conservação, porque, querendo ou não, eles estão ali oferecendo uma atividade que envolve risco, ou seja, é uma atividade de turismo de aventura. Eles abrem as portas, muitos desses parques cobram ingressos, então aí já existe uma relação comercial, então já de uma obrigatoriedade de implementar um SGS, que é assim que a gente chama. Então, isso também beneficia o usuário das unidades de conservação, porque tem ali atividades de maneira mais planejada, com mais segurança, enfim, mais controlada, com procedimentos, protocolos. Então, eu acho que de uma maneira geral, são esses novos diálogos que estão ali permeando essa questão, né, de uso público, de unidade de conservação, enfim, de novos empreendimentos surgindo em virtude de tudo isso, enfim, mais ou É um menos novo momento do É um mercado, novo né? momento, é um novo Eu momento. consigo, assim, Você, pro inclusive, nosso... tem bastante experiência com Não, isso. para o nosso negócio, assim, eu consigo observar que teve uma virada de chave, principalmente quando vem agora esses novos, né, editais, né, e junto com isso, não só no uso público, mas também um mercado entrante, né, de novos empreendedores e áreas privadas mesmo, né? Então, assim, parece que é como se fosse um conjunto. Eles, nesse mesmo momento, a gente tem trabalhado, né, tanto com o uso público quanto com novos empresários que não eram do setor, a pessoa que era do Sim. agronegócio, que era da área de outras indústrias, enfim, que agora estão empreendendo nessa área de turismo de natureza, né? Então, é um mercado que está é um mercado pujante, né, que está em franca ascensão. A gente tem, né, visto os números, né, e isso eu posso falar não só pela MSV, mas o mercado como um todo, né, tem crescido, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Sim. Então, realmente são oportunidades de negócio. Então, você que está aí nos assistindo, fica atento a isso aí, de repente aí próximo, né, da tua região tem uma unidade de conservação e isso daí tá num momento de repente de um edital que vai surgir, vai ter uma concessão, então fica atento aí, porque realmente tem bastante Mas nessa sua oportunidade. fala, Vini, eu queria fazer até um adendo Vai também, lá. né? Que eu acho que é importante aqui nesse processo de reflexão, né? Como você pega na tua fala, tá? Do tipo assim, são novos empresários, novos investidores, gente que nem sempre, muitas vezes, é da área do turismo de aventura e natureza, estão querendo investir nesse novo cenário. Então, eu acho que é isso, é estudar esse nosso segmento. Com Né? certeza. Porque também experiências, tá? Que já tive ali de estar aí no meio do caminho dessas linhas de frentes aí. Às vezes, por não ser da área, a gente julga como sendo muito perigoso, dá medo, né? E os acidentes estão acontecendo, e aí agora como é que eu vou fazer? Então, causa um certo pânico, de certa forma. Então, Isso no empreendedor. no empreendedor, Mas no se for, investidor, no mas se for nesse empreendedor, caso, né? eu até prefiro. Né? Não, porque o duro é o cara que não vê isso daí. Sim, não, exato. O cara que fala, não, isso é perigoso, isso daí, esse cliente, poxa, eu adoro conversar com ele, que eu falo assim, não, mas a gente tem como. E a gente vai falar sobre É isso. gerenciamento de É risco, isso, probabilidade. pronto. Agora, o duro é o cara fala assim, Exatamente. não, isso é besteira. Teve pessoas que eu conheci que ia falar assim, mas lá vem de novo falar da beta, lá vem de novo falar de norma técnica, sabe assim? Poxa, mas você só olha por esse... Entendeu? Então, assim, segurança para mim é cultura. Ou você tem ou você não tem. Né? Não adianta você querer conversar com uma pessoa sobre segurança se a pessoa não quer nem ouvir. Não quer nem ouvir de segurança. Então, você fala assim, você já pensou que aqui pode pegar fogo?
Então, mas tudo você enxerga, parece que é o profeta, o cavaleiro do apocalipse chegando, né? E não é isso. A gente está falando de segurança, probabilidade versus consequência. E acontece acidente, as pessoas se machucam feio fazendo atividades. E aí, o que a gente tem que fazer? Gerenciar esses riscos. Alguns riscos a gente aceita e outros não. Isso. E tá tudo certo. Eu não aceito andar debaixo de um cânion com pedra caindo na minha cabeça. Não vou aceitar. Ah, mas bota capacete. Cara, mas se cair um bloco de rocha, eu quero ver o capacete segurar. Não tem então, capacete assim, certo, eu não gente. aceito esse risco. O que eu faço? Eu mudo a rota. É simples assim. Não, mas não, vamos botar lá. Pô, vai ser também... Então, assim... Ser coerente, né? Eu acho que é uma palavra, né? Que é isso, ter coerência no discurso, ter coerência no modelo de negócio, ser, né? Olhar para essas informações, estudar essas informações, ver que elas existem, não criar pânico em cima do que, porque a gente já tem hoje um histórico no Brasil, né? Que enfim, temos um arsenal de normas, muita gente já à frente, muitas boas práticas, muitos casos de sucesso. Então, ou seja, né? Vamos conversar de maneira coerente, né? Enxergar esse cenário de maneira coerente, porque eu vejo essas duas frentes que você está dizendo. Eu vejo o que tem pânico e que acha que tudo agora... então eu vou engessar tudo é perigoso, tudo não pode, né? E agora? Não, gente, calma, tem não sai nem trabalho, de casa, né? Não sai nem de casa. E aquele que não quer saber de nada, ou seja, tem os dois extremos, né? E aí tem uma frase do nosso amigo Luizão, né? Parafraseando aqui Luizão. Já até sei qual que é. Vai, fala aí. Viver é muito perigoso? Não, também, né? Também? Mas muito a leste já é oeste, né? Ou seja, são os dois extremos, né? É que o viver é muito perigoso de Guimarães Rosa, que ele sempre fala. Eu também aderi a essa daí, que a pessoa fala assim, é muito perigoso. Guimarães Rosa diz, né? Viver é muito perigoso, né? Então, achei que era isso, mas muito a leste... Muito a leste já é oeste, né? Ou seja, né? Minha avó do interior diria assim, lá no Nordeste, nem 8 nem 80, minha filha, né? Mas é isso, ou seja, vamos buscar o caminho do meio, né? E o nosso amigo Paulo Coelho, que não é o Paulo Coelho que você imaginou, é o Paulo que a gente conhece no turismo de natureza como Paulo Tamanduá, que esteve aqui no terceiro, quarto episódio da Aventura no Cast. Ele tem uma frase que ele fala assim, ó, nem tanto, nem tão pouco. Nem tão pouco. Bom senso e responsabilidade. Essa foi para você, viu, irmão? Paulo. Beijo, Paulo. Saudades. Isso aí, um grande amigo. Mas, olha, a gente vai caminhando para o final. Falei para você que era um papo muito rápido. E eu tenho certeza que a nossa audiência, que os nossos amigos ficaram assim com um desejo que esse papo continuasse. E esse papo vai continuar em outros Aventurandos Cast. Com certeza a gente vai bater mais papo. Queria te agradecer aqui imensamente o tempo que você teve aqui com a gente para bater papo, para dar essas dicas preciosas, né? Porque realmente não só quem está começando, mas quem já está empreendendo, é muito bom a gente ter pessoas que estão ali dando dicas, que estão trazendo informações para melhorar o nosso negócio. No fundo, a gente quer trabalhar essa questão. Esse é o objetivo aqui do Aventurando Cast. É disseminar a cultura da segurança, é trazer informação para quem está empreendendo, é melhorar os destinos, os empreendimentos. A gente faz isso aqui pro bono, a gente não ganha nada com isso. Muito pelo contrário, a gente bota grana aqui, a MSV bota grana, porque a gente faz isso aqui com amor, com paixão. A gente quer levar essa informação, esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Então, já fica aqui até o meu apelo para você, depois dessa frase tão emotiva. Compartilha aqui esse podcast aqui, lá na tua comunidade, no grupo ali de guias, né? De condutores, compartilha, curte, se inscreva no canal, porque quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com esse tema da segurança, melhor a gente vai deixar as experiências no nosso destino, que é o Brasil, né? Isso que nos interessa, né? Então, Poli... São muitos Brasis. São muitos Brasis. Usa aquela câmera ali para você. Primeira coisa, olha, você vai se despedir da galera, tá certo? Então, se prepara. Fita, né? Porque a gente não sabe, né, gente? Você vai se despedir, vai, né, mandar um recado ali para a galera e aproveita e deixa ali o seu @, como que as pessoas vão te achar, enfim. Fica à vontade aí. Bom, primeiro, obrigada, parceiro, Vini, longa data. Fico feliz de estar aqui.
E olha só, né? Número 20, né? Um podcast número 20. Então, né? Significativo isso também, aí, com né? certeza, com certeza. Quase nossa, né? Não é muito nossa idade de amizade, mas estamos quase caminhando por aí, né? Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Faz o que o Vini está dizendo aqui, ó. Inscreva no canal, que a gente faz aqui, a gente faz de amor, de coração. E é isso. Tem muita gente que já está aí à frente. Eu acho que a nossa missão também é essa, né? Passar adiante todos aqueles erros, todos aqueles atropelos e as coisas boas que a gente já teve nessa jornada, para favorecer, né, aqueles que estão aí na caminhada. Então, é isso. Então, obrigada. Meu arroba, Poli Pulgas, hein? @Poli, com 2 L's, Y, Pulgas. Quase tia Poli, mas é isso. Se você, mandando, se inscrevendo lá no canal dela, curtindo, seguindo ela, perdão, você já manda lá, oi tia Poli. Assistiu Aventurando Cast. Quero ver, oi tia Poli, aí eu vou responder. Manda lá um oi tia Poli e assistiu Aventurando Cast. Vamos lá, vamos que vamos. É isso aí. Então, galera, muito obrigado pelo tempo de vocês, por acompanhar aqui o 20º Aventurando Cast, que é o podcast da MSV. Muito obrigado de verdade. Então, curta, compartilha, se inscreva e vamos que vamos. Até a próxima. Viva a vida ao ar livre e não se esqueça, com segurança. Valeu, tchau!